Viva o Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Está acabando os dias, né, irmão? Graças a Deus, hein? Alguns lugares já nem existe mais. Guarda para você mostrar para o seu neto essa máscara. Acredito que seu neto, bisneto, vai nem acreditar que você andava com um pedaço de pano agarrado o dia inteiro. Eu acredito que não. Antes que você se assente, abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus. Deus tem uma revelação para mim e tem para você nesta noite. Toda certeza que Deus vai te alcançar nesta mensagem, com certeza. Você veio para buscar, para adorar também, e Deus não vai despedir você com as mãos vazias. Mateus capítulo 16, versículo 24. Glória a Deus. É noite de esclarecimento na palavra de Deus. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade eu vos digo que alguns que está aqui, que não provarão da morte até que vejam vir o Filho do homem no seu reino. Amém? Amém. E amém. Podem todos se assentar. Glória a Deus. Fique atento e não deixe que ninguém tire a sua atenção neste momento. O que você vai ouvir aqui pode não ser pela primeira vez, mas com toda certeza está direcionado pelo Espírito para fazer cessar um mal. Não digo eu digo um mal que possa estar cercando a sua vida neste momento. Porque é comum, principalmente no meio de evangélicos, crentes, você ouvir frases de efeito como dizendo: Satanás, fica debaixo dos meus pés, e coisas dessa maneira, vou esmagar a cabeça da serpente, e coisas dessa maneira, que na realidade nós sabemos que não existe, são apenas força de expressão num momento de espiritualidade, onde a pessoa solta um chavão e diz: rasteja aqui, Satanás, que eu vou pisar a sua cabeça. E outros diz: eu vou colocar agora Satanás para correr, e outras coisas desta maneira, que nós sabemos que não funciona desta maneira. Por quê? Existem duas coisas que são ruins, mas muito ruim mesmo, duas coisas que não prestam para nada, vamos dizer assim, duas, uma mais fraca, uma mais forte. Pastor, quais são as duas coisas? Uma delas mora dentro de nós. Sim. Deus cria Adão, figura perfeita, um homem que só tinha alma, corpo e espírito. Mas quando Adão toca no pecado, o pecado humaniza a raça e ele recebe a natureza humana. E o pecado humanizou Adão, ou humanizou a raça terrestre. E a partir daquele momento, esse lado mal do ser humano ficou dentro dele, e na procriação ele já nasce com a natureza inclinada para o mal. E no capítulo 5, 6 de Gênesis, por causa dela, Deus destruiu todo o mundo com o dilúvio. E o próprio Deus disse: viu Deus que o homem, na sua natureza, era má e estava caminhando de mal a pior.
Então existe duas, esta é a mais fraca, é a natureza humana do homem. Existe a segunda, que é o próprio Satanás, ou Lúcifer, como queira dizer, mas ele é a segunda, e é a maior, e é a mais forte coisa ruim que existe na terra. Então existe duas coisas, e eu pego na minha fraqueza, na minha força, eu digo: Satanás, rasteja, entra debaixo do meu pé. Você só calça 40, irmão, só calça 40, 39, 41, 42, você diz que vai pisar no capeta, como é que você vai pisar nele? Você entendeu? Se a natureza que está dentro de nós, nós não conseguimos contê-la, se a natureza que está dentro de nós, eu não tenho como fazê-la paralisar todas as suas obras, se eu não consigo dominar a mim mesmo, esta parte ruim, estranha, esquisita, doentia, que habita dentro do ser humano, como eu vou fazer parar a criatura maior, que tem mais força na maldade? Somente palavras de efeito. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante, que quando Jesus saiu das águas correntes, três coisas aconteceram com ele, preste bem atenção. Veio uma figura corpórea de uma pomba, e João confirma, e dizendo que ele viu a pomba sobre a cabeça dele, simbolizando o Espírito, veio sobre ele. Segunda coisa, os céus abriram na presença dele. E às vezes eu digo, irmão, céu aberto tem diferença de céu fechado. Tem pessoas que são pessoas que têm cada dom maravilhoso, talentos maravilhosos, grandes oportunidades, e elas até conseguem assim se elevar um pouquinho e depois, bum, aí começa tudo do zero de novo para outro caminho, aí começa do zero de novo para outro caminho, e isso vai anos após anos, e a pessoa não consegue, porque o céu está fechado. Aquele céu de Ezequiel que estava fechado é exatamente isso. Mas a Bíblia diz: os céus abriu para Jesus. Terceira coisa, uma voz do céu falou com ele: este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Falou para todos que estavam ali, principalmente para Satanás: este é o meu filho amado, a quem nele eu tenho prazer. Traduzindo no nosso fraco português, você derrubou vários, derruba esse agora. Eu quero ver você derrubar este. E Jesus veio já com o seu ministério, mas quando Jesus foi embora, ele disse: permanecei-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aí então vocês saem revestido. E quando foi em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa, e foram cheios do Espírito Santo. Diga amém. Diga graças a Deus. Então eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Pastor, eu vou pisar em Satanás. Nós somente não temos força contra ele, nem contra a nossa natureza humana. O seu corpo não pode contra a natureza, o seu espírito de vida não pode contra a natureza, a sua alma não pode contra a natureza, ela por si própria não vai contra ela. Só existe um capaz de detê-la, que a Bíblia nos dá: o Santo Espírito de Deus. Quando vem habitar dentro de você, quando ele entra dentro de você, aí sim, ele é o único, ele é o único capaz de falar: natureza humana, aquieta-te, natureza humana, pare de trabalhar agora, e ele consegue detê-la. E o Espírito Santo é o único também que consegue. Satanás está ali trabalhando e traçando planos de destruição, e o Espírito Santo pode falar: chega, chega, até aqui você foi, agora não vai mais. Sabe por quê? Há poder na palavra de Deus quando você tem o Espírito Santo. Há poder na sua vida quando o Espírito Santo está dentro de você. Então eu volto lá nas palavras de efeito.
Se você tem o Espírito Santo, agora não é mais palavra de efeito, agora é palavra de poder. Há poder nas palavras no nome de Jesus. Mas é claro que somente palavras figuradas, que ele vai rastejar e vai ficar debaixo do seu pé. Claro que não é isso, mas está dizendo que você vai vencer em todas as ações dele. Você vai vencer. Viva! Você vai vencer porque, eu venci, porque Deus está na sua frente. Agora tem uma coisa, é muito importante quando você dá o controle para Ele, e você fala: Espírito Santo, vence por mim. Espírito Santo, eu já tentei de tudo, com todas as minhas forças, eu já fiz tudo o que era necessário e eu não consigo. Então você está dizendo, em outras palavras: Espírito Santo, venha para a minha frente, agora é com o Senhor, eu vou ficar atrás e o Senhor vai na frente. Sabe o que o texto da palavra diz aqui no capítulo 16? Que Jesus havia passado pela Galileia, num vilarejo chamado Tágda ou Taba, tanto faz, onde havia 3 nascentes de água e uma planície grande que chega até o monte do Sermão da Montanha. E Jesus começou a falar e o povo a aglomerar, e Jesus começou a curar e mais gente começou a chegar, e Jesus estava disseminando a doutrina do Monte das Oliveiras, agora do lado de baixo, e muita gente ficou ali, e a tarde caiu, e Jesus disse assim: deles de comer, porque está tarde, e manda embora, mas manda embora de barriga cheia. Por isso que eu digo aqui, você entrou aqui, a sua expectativa é receber algo de Deus, você não sairá de mão vazia. O motivo que estamos aqui, ou que vamos à presença de Deus em qualquer lugar, é porque Ele jamais despediu um sequer de mão vazia. Ele coloca a palavra para você e fala: leva. Se você precisa de pão, ela é pão. Se precisa de cura, ela é remédio. Se precisa de portas abertas, ela é a chave. Se precisa de algo novo, ela é a sua oportunidade. Se você precisa de realização, ela é o milagre que vem nas suas mãos, mas de mão vazias você não sai. Amém? Então Jesus passou em Tágda e viu aquela multidão e falou: alguém tem algo de comer? Eles falaram: não, há apenas 5 pães e 2 peixinhos aqui que um dos rapazes tem. Falei: então pega ele aqui. E Jesus abençoou o pão e os peixes e deu para os discípulos. Ele falou: alimenta eles. E o mais interessante, que eu creio na palavra, eu creio que vai acontecer comigo, porque não foi Jesus que multiplicou o pão, pastor, não foi não, ele apenas abençoou, orou e deu aos discípulos, e o pão multiplicou nas mãos dos discípulos. Então, se multiplicou nas mãos dele, vai multiplicar na sua também, vai multiplicar na minha. Se fosse o próprio Jesus quebrando um pedaço e entregando, quebrando um pedaço e entregando, quebrando um pedaço para 5.000 pessoas que estavam ali, e mais alguns, você não teria condição de receber o pão, a não ser se recebesse a visita pessoalmente de Cristo. Mas como ele deu aos discípulos, e os discípulos quebravam e entregavam, o pão crescia, quebrava e entregava, o pão crescia, até alimentar 5.000 naquela tarde, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Quantos estão entendendo? E Jesus passou por Taba ou Tágda e caminhou, e logo na frente ele levou os 12 discípulos e mais alguns que foi acompanhando, porque sempre tem, levou para uma cidade chamada Cesareia de Filipos, cidade da Pedra Branca, cidade onde cai neve no Monte Hermon, cidade onde nasce o Rio Jordão, cidade que divide com o Líbano, lá em cima. Ele levou todos eles para lá, uma distância de 30, 40 quilômetros, mais ou menos, de onde eles estavam, e foram para Cesareia de Filipos. E quando chegou lá, Jesus estava dando uma aula para eles de deuses. Preste bem atenção nisso, aula de deuses. Jesus chegou naquela montanha gigantesca de calcário e começou a mostrar: está vendo aquele buraco ali?
Aquele buraco são os gregos que furaram, e ele está vendo que está saindo fumaça. Ali eles adoram uma entidade, ali eles colocam comida e coisas para comer, para fumegar, para que as entidades possam atender os pedidos deles. Está vendo quantos buracos tem? Dizia Jesus, comece a contar. E eles começaram a contar, até quando Jesus disse 38, agora eu vou mostrar o maior. Está vendo aqui de frente este grandão? Isto também é uma caverna de adoração, a caverna do Deus Pan. Pan te faz lembrar Pan americano? Faz, isso mesmo. Te faz lembrar Olimpíadas, faz lembrar alguma coisa parecida com isso? Então tudo bem, é isso mesmo. Pan, o deus grego, estava lá, e assim de pessoas. Sabe por que eu tenho que destacar isso? Porque há pessoas que só fazem as coisas escondidas, há pessoas que não se manifestam diante da luz, só fazem escondido as coisas. E se Jesus tivesse chegado ali e tivesse feito algo escondido, não valeria nós estarmos aqui nesta noite. Mas Jesus chegou ali exatamente no ápice daqueles cultos. Ele chegou ali quando a multidão dos adoradores estavam ali, ímpio de todo tipo estavam ali, pessoas depravadas de todo tipo estavam ali, a pedra estava lotada de pessoas, e chegou Jesus com 12 e mais um grupo de apoio ali, e ele começou a dizer: ali onde fumega é a porta do inferno, ali naquele grandão é a porta do inferno, aquilo ali. Então vou dizer para vocês, na vida nós passamos por vários momentos que são os vestibulares da vida. Alguém pode dizer: pastor, a vida é um vestibular? Sim, e nós precisamos passar, porque o outro lado, que é a faculdade, é muito melhor do que isso aqui, é muito melhor do que esse estágio que estamos fazendo aqui. Então Jesus estava dizendo para eles: a vida é um vestibular, ou a vida tem várias provas que você é obrigado a passar. Mas quando chegou ali, Jesus fez uma prova, a queima-roupa para ele. Como foi? Jesus olhou para Mateus, para Marcos, para Lucas e disse: vocês, o que diz o povo da cidade que eu sou? E eles disseram: Jeremias. Perguntou para os outros, para André, Natanael, Filipe: o que diz aqui o povo que eu sou? Eles disseram: Isaías. Perguntou para os outros apóstolos, e eles falaram: olha, estão dizendo que pode ser João Batista que ressuscitou, ou algum dos profetas do passado que saíram. E quando a coisa estava assim, Jesus quase terminando de falar, Jesus aponta o dedo nos olhos de Pedro e fala: e você? Sabe quando você é pego de surpresa? Que você diz assim: irmãos, me pegaram de surpresa, sabe? Então, aí você vem todo assim acanhado, falando errado e tudo para tentar justificar. Isso prova que nós temos que andar preparado para qualquer coisa, desde que somos alguma coisa. Então Jesus olha para Pedro e fala: e você, Pedro? O que diz o povo que eu sou? Que diz você que eu sou? Porque uma coisa, olha para mim, é aqueles que estão lá fora, que não andaram com Jesus, falar quem é Jesus. Outra coisa é o grupo que dormia, comia, andava, escutava, questionava com ele, falar quem ele era. Jesus ainda com o dedo apontado para Pedro e perguntando aqui no capítulo 16: Pedro, que diz o povo que eu sou? Pedro posicionou e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse isso, abalou os alicerces do inferno. Aquelas 39 cavernas que estavam ali e que ainda estão, ou não são usadas hoje para isso, mas ainda tem as 39 cavernas lá. Jesus olhou e falou: vocês estão vendo? Não faço nada escondido, eu sou luz, e quem é luz faz as coisas no claro. E a Bíblia até diz que diante da luz, tudo quanto está nas trevas há de se manifestar, porque Ele é luz.
Então Jesus falou: vocês estão vendo, está lotado aqui. Eu não vim num dia de feriado, eu não vim numa noite, eu não vim escondido. O que tem que fazer, faça na presença de todos. Olhou para aqueles buracos e falou: agora eu vou dizer para você, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai quem te revelou. Eu conheço esta voz da verdade, eu conheço esta voz celestial. Foi meu Pai que usou sua boca agora para dizer isso, porque verdadeiramente eu sou filho do Deus Altíssimo. Agora olhem todos para lá. E quando eles focaram a boca daquelas cavernas, ele disse: pois as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pois as portas do inferno, aí ele dizia o que era o inferno, aquelas cavernas, as bocas do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E Jesus bateu a estaca lá, colocou a bandeira do cristianismo diante de todos aqueles 39 deuses. Sabe por que você está aqui? Porque Jesus decretou que a igreja é vitoriosa. Viva o Senhor! Agora eu quero dizer, quando olhamos para o nome igreja, nós imaginamos: meu Deus, o que é igreja? Será uma construção com apenas uma torre e um sino? Se for romana, não é igreja, é capela. Igreja é 2 torres, diz o pastor Darcis, né? Igreja romana com 2 torres e 2 sinos, que é igreja. Aí você diz: será isso? Será às vezes um monumento com 3, 4 andares que é igreja? Não, igreja somos nós, você é igreja. Por quê? O Jesus que diante das portas do inferno disse que vocês não prevalecerão contra a igreja, ele mora dentro de você agora. É por isso que você é igreja, é por isso que você se posicionar, ninguém pode ir contra você. É por isso que você tem autoridade para pisar, autoridade para desmanchar, autoridade para andar de cabeça erguida, porque ele mora dentro de você. Ele está aí, sim ou não? Então diga: eu sou igreja. Se você é, você não tem. E se você tem, você não é. Pastor, eu tenho uma igreja que eu vou, que eu gosto. Não, você é igreja. Se você é, você não tem. Se você tem, você não é. Você tem ou você é? Você é igreja? Você é igreja, então você não tem, você é. Quando nós dizemos esta palavra, nós começamos a entender, porque primeiro Jesus multiplica o pão. Agora Jesus não é que ele precisava de uma afirmativa para dar start, para mostrar o início, de jeito nenhum. Jesus não precisa disso, tanto que naqueles milhares que estavam ali, Jesus teve um apenas que disse: tu és o Cristo. Se tem uma frase que na década de 70, 80, ela foi criada por causa de movimentos, né? Movimentos estrangeiros, movimentos no Rio, o Destoque, né? Rock Rio, esse tipo de coisa. É aquela frase que diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus. Eu creio que você já ouviu isso em alguns aspectos. Eu nunca vi uma frase tão endemoniada, uma frase tão mal construída, com segundas intenções, uma frase totalmente errada, que não comunga com a fé cristã de jeito nenhum. Por quê? Porque a voz do povo sempre foi a voz do povo, e a voz de Deus sempre foi a voz de Deus. Havia uma multidão ali, mas não era a voz de Deus. Por isso Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, foi o meu Pai quem te revelou. Quer dizer, agora esta única, no meio de milhares, é a voz de Deus. Deus não precisa de muito para fazer muito. Deus sempre ganhou suas batalhas, de pouco ele ganhava muito. Se você encontrasse 1000 soldados israelense lutando contra um só homem e vencesse aquele um homem, ninguém via Deus na história. Mas quando você vê um homem só, chamado Sansão, com um pedaço de osso na mão, e veio 1000 homens na batalha dos filisteus, e ele destruiu 1000 homens com um queixo de jumento, aí sim você pode dizer: eu vejo Deus. Sabe por quê? Porque quando acaba o recurso do homem, vem o recurso de Deus.
onde que um homem no natural, por mais treinado, por mais fisicamente que ele esteja, com todas as artes marciais que existe, com um pedaço de osso na mão, tem condição de fazer 1000 homens correr e depois ainda matar 1000 homens? Como tem isso? Ô pastor, se ele pegar um supersônico e pegar uma bomba atômica, uma bomba nuclear e jogar, ele consegue matar 1000 homens. Tudo bem, eu concordo com você. Um homem pode matar 1000, mas ali você não vê Deus não, porque isso aí é fácil. Se eu aprender, eu posso, você pode. Mas Sansão sozinho contra 1000 soldados e pegou um pedaço de osso e conseguiu matar os 1000 na guerra e vencer a guerra, ali você vê Deus. É por isso que as pequenas coisas não podem ser desprezadas, porque se você reconhecer Deus nas pequenas coisas, breve Deus vai te colocar diante de grandes coisas, e quando faltar o seu recurso, o recurso virá de Deus sobre você. Quantos entendem essa palavra? Diga amém. Então eu vejo ali Jesus mostrando Pedro e falando: agora olhem para as cavernas. Fumegou. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele estaria dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra você, se você se posicionar como igreja. Quantas pessoas vão às vezes em alguma igreja, do lado físico assim falando, e às vezes saem dizendo: olha, eu não consegui receber, ou o culto foi falando só de uma coisa que não me interessou, ou foi falando de outra. Assim também são as pessoas quando chegam perto de você. Você é a igreja, o que é que você transmite? O que você transmite? Ah, pastor, eu estou mais ou menos assim. Não existe mais ou menos. A boca fala que o coração aqui está cheio, ó. Se o coração na cabeça aqui está cheio de um assunto, é aquele que você vai falar, é aquele que você domina, é aquele que você imprime com mais autoridade. Você é a igreja. As pessoas aproximou de você por qualquer aspecto. O que é que sai da tua boca? Xingo, palavrão, gíria, só um tipo de assunto que não agrada a Deus? Você tem que renovar essa igreja, porque a igreja fala de coisas boas. As portas do inferno não prevalecem contra quem é igreja. Tem igreja aqui nessa noite? Tem igreja aqui? Passando disso, Jesus sai dali de Cesareia de Filipos, após a confissão de Pedro, e Jesus dá as costas para todos os que estavam ali. Então imagina se um grupo maior do que esse estava ali, e Jesus deu as costas e falou: atenção, quem quiser vir após mim, eu já estou na frente da fila. Negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Então Jesus, quando disse eles ficou um tempo de costa. Foi a primeira vez e única que o texto diz que Jesus pregou de costa. Lá no Evangelho de São Lucas você consegue ver com mais clareza este ponto aqui. E ele ficou de costa dizendo: quem quiser vir após mim, eu já formei uma nova fila, agora é para cá. Quem quiser, eu sou o primeiro, eu vou na tua frente. É por isso que contra as coisas pesadas que você não pode, você tem que falar: Senhor, venha para a minha frente, eu nego a mim mesmo para te seguir. E essa história é até interessante que eu contei hoje aqui, que eu estava em Ipatinga uma vez, e tinha um senhor, irmão Zezinho, bom demais, sabe aquele bom demais, como diz os irmãos mais do interior? Irmão Zezinho, 87 anos de idade, não estava muito bem de saúde, estava debilitado por alguma coisa, e nós viemos para Belo Horizonte para resolver uma situação, e eu disse para ele assim: então tá, irmão Zezinho, era um Siena novo, então eu falei: pode deixar, fique tranquilo, que eu vou levar o carro. Enquanto tomamos um cafezinho para sair, irmão Zezinho já pulou, encostou a cadeira aqui no volante, o volante aqui bem colado na barriga. Eu acho que vocês estão imaginando o que eu estou falando, sim ou não? Então ele colou, ele puxou a cadeira assim, colou, o volante estava cortando a barriga dele para virar, assim. Eu falei: não, irmão Zezinho, pode deixar. Eu falei: não, eu vou levar um pouquinho, e começou a dirigir. Pum, no buraco. Falou: está cheio de buraco novo. Eu falei: tomara que caia só nos novos, né? No buraco. Aí de repente desce a beirada do carro, desceu, subiu no asfalto de novo. Você já está começando a achar meio fobia, não está? Eu também. Eu falei: meu Deus, irmãos, longas 8 horas de viagem de Ipatinga até aqui. É longe, né?
Talvez você está pensando assim, ué, não é São Paulo não, pastor? Não, Ipatinga ali, 8 horas de viagem, o irmão Zezinho colado, e o óculos meio embaçado, meio lixado, o vidro assim, e ele, da hora que ele fazia assim, punha assim, eu vi que ele estava com dificuldade para enxergar a estrada, pum, no buraco, está cheio de buraco novo. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a orar, aleluia, glória, ó Deus, envia um anjo em cada canto aqui. Aí ele descia de novo, meu Deus, na sarjeta, subia de novo, e eu falei, irmão Zezinho, o senhor não quer que eu leve? Não, porque isso está muito bom, está o volante serrando a barriga, já vai ele ali, tranquilo. Irmãos, foram 8 horas, eu acho que se eu estivesse dirigindo, eu acho que eu faria em 6 horas de lá aqui. Não, Zé Luiz 1h30. Eu fazia em 6 horas de lá aqui, mais ou menos, que hoje eu não sou tão corredor mais, né? Mas assim acontece com você todos os dias, quando o Espírito Santo está dizendo para você, senhor Zezinho, está falando para você, deixa eu pular para frente. Aí você fala, não, eu estou aqui, deixa comigo. Aí você põe o volante na barriga e acha que você coordena tudo. Caiu, um buraquinho novo aqui, Senhor, só um buraquinho que eu tropecei, e você já vai. Ele está dizendo, deixa eu tomar a frente, deixa eu fazer para você, larga a direção e deixa eu tomar a direção para você. Todos os dias, quando nós temos um obstáculo, alguma coisa que é de cunho espiritual, coisas que não se explicam, tem, pastor, assim, de coisas que não se explicam em torno do nosso caminhar. E às vezes nós tentamos, investimos dinheiro, investimos amigo, família, investimos tempo, investimos a nossa fé cai um pouco, mas quando é para atingir, sabe o que acontece? Já vai o seu Zezinho de novo no volante ali, e você não dá o controle para o Espírito Santo, e você diz, eu quero pisar sobre Satanás, eu quero pisar. Você sozinho não tem condição de matar nenhuma barata, meu irmão. Às vezes uma barata tem, mas outro bicho maior não. Agora com o Espírito Santo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você é a igreja. Se você é, você não tem. Se você tem, você não é. Quantos aqui são igreja? Diga amém. Eu também sou igreja. Então Jesus diz, eu já estou na frente da fila. E Jesus virou para olhar para eles. Cadê a multidão? Cadê a multidão que ainda estava com o gosto do pão lá de Taba? Cadê a multidão que subiu para cá? Jesus olhou assim e falou, e vocês 12 também não querem ir embora não? Pedro falou assim, Senhor, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então naquele momento ele diz, porque o que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? E eles passaram a seguir Jesus naquele momento. Eu falo para você hoje, irmão, que às vezes a vida, ela é este vestibular que nós estamos fazendo. O que adianta eu ganho, eu conquisto a vida toda, e depois sou pego de surpresa no momento de chegar ao reino de Deus e não estou preparado, não passei nas provas que a vida me deu, eu não consigo chegar do outro lado. Foi por isso que Jesus, quando passou novamente ali na Galileia, ele ouviu um sussurro. Diz que foi esse homem aí que multiplicou pão para 5.000 pessoas. E Jesus aquilo começou a chegar a ele. Diz que foi, quer dizer, haviam pessoas que duvidavam da multiplicação para 5.000 homens. E se você pegar esse texto de 5.000 e trazer ele para o Evangelho de Mateus capítulo 16, você vai ver que foi uma média de 15.000 pessoas, e não foi só 5, se você ler na mesma linguagem de Mateus. Então Jesus olhou assim e falou assim, quer dizer que há dúvida. Sabe por que há dúvida, irmãos? Porque o homem incrédulo ainda existe até hoje.
Ele pode ver um milagre agora, ele continua sendo incrédulo. Ele pode ser abençoado hoje, ele continua sendo incrédulo. Ele pode participar de um conclave espiritual, ele continua sendo incrédulo. 2000 anos que Jesus vem multiplicando o pão todos os dias. Hoje já multiplicou milhares de pão em todos os lugares. Ainda tem pessoas que dizem: será que ele multiplicou? É por isso que algumas pessoas dizem que há um grupo que não é de salvação e outro que é de salvação. Eu já creio que todos são de salvação, quer dizer, todos podem chegar, e o próprio Jesus disse: oxalá que todos viessem a conhecer a salvação. Mas Jesus viu que havia uma dúvida, parou o povo ali em Tágda de novo e começou a curar, e o povo começou a chegar, e começou a libertar espíritos, e o povo começou a chegar. Pegou os cegos que foi chegando, ele foi abrindo os olhos e mandando, abrindo os olhos e mandando, abrindo os olhos, curando as pernas que eram paralíticas e fazendo vários sinais, igualzinho àqueles que quando João estava preso, ele pegou os discípulos, chegou até Jesus e falou: olha, o João Batista está preso, e ele mandou perguntar se você é o Messias, ou se temos que esperar outro. Naquele momento Jesus não respondeu nada para ele, falou assim: volta para ele e conta o que você está vendo, conta o que você está vendo. E os paralíticos andavam, e os cegos eram abertos, os leprosos eram limpos, e eles voltaram lá e falaram: olha, ele não respondeu se era o Messias não, mas só mandou contar o que nós vimos. Paralíticos andam, cegos estão enxergando, os leprosos estão sendo curados, as pessoas estão se salvando, demônios saindo. João Batista aquietou, porque ele falou: realmente ele é o Messias. Viva! Então Jesus pega ali, quando deu uma grande multidão mesmo, ele falou: tem peixe e tem pão. Agora a segunda multiplicação, alguém falou: tem um aqui que tem 7 pão e tem alguns peixinhos. Jesus pegou aquilo, orou, entregou na mão dos discípulos e falou: alimenta a multidão. A Bíblia diz: estava ali 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então 4.000 homens. O homem acima de 20 anos é chamado homem acima de 20. Antes ainda não era homem, era adolescente. Então 4.000 acima de 20 anos, cada um com a sua mulher, 8, cada um, se tivesse um filho, 12.000. Se você juntar as duas de multiplicação, dá quase 80.000 pessoas, as quais Jesus, num prazo muito curto, multiplicou pão para todas elas, pelo texto de Mateus 16. Aí alguém diz: olha, pastor, mas foi só isso? Só isso porque só tinha isso. Se tivesse ali 200.000, ele alimentava 200.000. Se tivesse 1 milhão de pessoas, alimentava 1 milhão de pessoas. Nós temos que entender que quantas pessoas tiver, quantas pessoas seriam alimentadas. É só você voltar a mente um pouquinho na casa da viúva, da qual o profeta Eliseu orou para a multiplicação do azeite. Ele falou: pinga uma gota em cada vasilha. E ela foi pingando, pingava e a vasilha enchia e não derramava. Pingava na outra maior, a vasilha enchia. Pingava no canequinho, o canequinho enchia. Quando ela foi pingar mais, não tinha mais vasilha. O problema nunca é com a unção, o problema é com as vasilhas. Vocês estão entendendo? Então, quanto mais pessoas estivessem ali, todas seriam alimentadas, porque não há problema com a unção. A unção é de Deus, ela continua pingando há 2.000 anos, e eu acredito que hoje ela está pingando aqui também. Quando eu digo aqui, é porque às vezes você pode estar aqui, mas representando uma pessoa do outro lado. Você com os olhos aqui pensando naquela pessoa, está pingando lá naquela pessoa neste exato momento. Quantos estão entendendo? Diga amém, diga graças a Deus. Outro dia eu recebi aqui a presença de um policial do Espírito Santo, do ML do Espírito Santo, e ele veio para questionar uma questão comigo interessante. Quero que você, eu até já contei isso ontem aqui, você entende. Era uma família que perdeu um ente querido, o carro era um Monza, caiu no buraco, pegou fogo, derreteu a pessoa no banco. Quando encontraram um carro assim, tal, viram que a placa era placa do carro do que estava sumido, e um corpo carbonizado lá dentro, chegaram à conclusão: esse era ele, a roda estava quebrada,
a manguinha de eixo assim quebrada. Então o que é a conclusão? Estava em movimento, a roda entrou para dentro assim de uma vez e o carro desceu lá perto da Serra dos Imigrantes, ali. E desceu e o carro, bum, carbonizou. E agora tinha que fazer o reconhecimento, mas reconhecimento de um tronco queimado, não tem como reconhecer, mas tinha que estar a presença de familiares ali para despachar e anotar e receber o laudo. Aí foi onde entrou o pastor Alfa. Eles falaram, você pode, pastor Alfa, ir com a gente? Porque nunca vimos isso. Eu falei, também não, nunca vi uma pessoa queimada, mas posso, com certeza. Pastor é para isso, né, irmão? Pastor acaba de fazer um velório, lava as mãos, vai fazer um casamento maravilhoso, cheio de rosas, né, com o pastor Narciso, fazer aquele casamento cheio de amor, e do início de uma família, que coisa maravilhosa. Ele acaba de sepultar uma pessoa e está numa festa de criança, alegrando com as crianças. Este é o ofício pastoral, é assim mesmo. E eu falei, vamos sim. Cheguei lá no IML, lembro direitinho, irmãos, que uma figura estranha, um toco em cima de uma mesa, tal, ali carbonizado. Não dá para fazer identificação se era homem ou mulher, mas o DNA já estava tudo pronto, dizendo que foi um acidente e que era a pessoa mesmo. Aí eu olhei aquele tocão assim, e havia uma pessoa que falou, você representa a família? Eu falei, eu não sou, mas estou representando a família. A família está lá fora, não está em condição de entrar, não está. Preste sua caneta, agora preste atenção nisso aqui. Peguei a caneta e ele falou assim, você vai furar? Eu falei, não, só queria marcar um local aqui para você. E ele disse, não, então pode, não há problema. Aí eu peguei a caneta, olhei assim, no tudo, onde seria a cabeça, e falei com ele, olha, aqui, marquei assim, falei, aqui, faça um furo aqui de 7 centímetros de profundidade, aqui, tá certo? Aí ele falou, não, então eu tenho que pegar a assinatura lá dentro, com esse que veio aqui me procurar. Tem que pegar a assinatura lá dentro, porque para mexer aqui só com a assinatura dele. Falei, então tudo bem. Foi lá, pegou e falou, não, para despachar pode fazer, não há problema nenhum não, pode fazer. Aí ele abriu, quando ele abriu ali, vai tirando o carvão, tirando assim um pouco de pele ainda, tirando assim, sabe o que tinha ali dentro? Um projétil de uma arma 38, ali dentro. Aí você já deve estar pensando, então não foi acidente? Foi homicídio. Foi o suicídio que o cara mesmo atirou? Não, foi homicídio. Alguém atirou nele primeiro e o carro desceu, ou talvez até empurraram o carro para a ribanceira para que ele explodisse, a pessoa ficasse ali como se morreu carbonizada. Existe uma palavra que está muito normal aí no meio político, que diz que o criminoso sempre volta ao local do crime. Esta pessoa que matou esse homem estava junto com a família em alguns lugares. Será que ele já tem quase uma semana? Nós temos que encontrar, dando conforto, falso conforto para a família, dizendo que teria que encontrar o corpo. E foi a própria pessoa quem fez, por ciúme e traições, coisas desse nível aí. Então, naquele momento que eu fiz isso, e que aquele projeto, aquela bala, para os irmãos entenderem, foi retirada, mudou toda a história. E quando eu recebi a visita dos policiais, já o suspeito já estava preso e já havia confissão do suspeito. E ele disse, pastor, eu preciso de um esclarecimento seu, porque eu dou aula de como é que corta, como é que costura, eu dou aula também, eu sou médico também. Com tudo que nós temos aqui, nós não saberíamos que teria uma bala dentro desse cadáver. Como foi que você chegou até este momento? Eu falei, não, eu não conheço a família, não conheço ele, vi por foto, conheço a família de um pouquinho só, vim aqui representar, a família está aí fora, mas chegando aqui, eu estou olhando bem aqui, com várias posições, e eu vi esta bala aqui, olhei, e escutei, 7 centímetros de profundidade, tem uma bala, tem que tirar, talvez vai mudar a história da família toda, como mudou a história da família toda. Ele falando, pois é, eu não consigo entender isso. Eu falei, quando você entender, é humano, quando você não entender, é de Deus, porque as coisas de Deus, Ele não dá satisfação para ninguém, não precisa, Ele faz na luz, mas não precisa de esclarecer para ninguém, só quando Ele quer.
Aí ele saiu, eu fui fazer um outro trabalho para ajudar também essa família, ainda estou ainda em Belo Horizonte fazendo um trabalho para ajudar. Mas olha, para você entender que há coisas pequenininhas que muda o trajeto todo de uma situação. Talvez estou falando para você hoje, que luta com uma coisa que você diz, pastor, isso não é nosso. Isso veio para nós, isso é um presente de grego. Esse tipo de coisa não existe na nossa família, nem no pai, nem no avô, nem no bisavô, nos tios, no parente. Nunca ouvimos falar sobre isso e aconteceu, está acontecendo 1, 2, 3 vezes no meio da família. Então é um presente que alguém trabalhando numa mesa mandou aquilo ali para você de graça. De graça não, é claro que eles pagaram, né? O diabo não faz nada de graça, mas mandou para a pessoa receber de graça aquilo ali, e dali começou o problema, e desencadeou mais um, e agora é mais 2 pessoas, é mais 3, irmãos, em nome de Jesus, você sozinho não tem como parar, mas o Espírito Santo entrega o comando para ele, fala: Espírito Santo, agora eu descanso, porque se o Senhor, que é Deus, não puder colocar um ponto final nesta situação, quem sou eu para colocar? Quantos estão entendendo? Então eu vejo esta palavra neste ângulo assim, e Jesus mostrando para ele, fala: tudo bem, porque o Filho do Homem virá na sua glória. Olha o que Jesus falou, virá na glória, não é na terra não, na terra é segunda vinda, na glória é arrebatamento. Eu fico triste quando eu encontro pastores que já estão da minha idade ou mais um pouco, que já tem ali quase jubilado já no seu pastorado, pregando contra o arrebatamento da igreja. Eu não digo o menino que está começando agora, influenciado pelos videozinhos de YouTube. Eu não digo o menino que viu uma coisa ali, que começa, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que a gente sabe que é apenas um fogo de palha, até bater a cara de frente, a gente sabe disso. A gente é de outra era. Mas quando você pega um pastor tarimbado, que já tem 40, 50 anos que prega, e de uma hora para outra virou o disco e começa a pregar contra o arrebatamento da igreja. Jesus disse assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os anjos. Ele não diz aqui, como Zacarias 14:4, quando ele refere à vinda, quando ele diz que naquele dia os pés estarão aqui, ele refere-se à vinda. Aqui ele se refere ao arrebatamento, e ele diz: e ele dará a cada um pago segundo as suas obras. Ele está falando do arrebatamento. Eu fico triste quando eu vejo um homem maduro, uma mulher madura pregar contra a palavra de Deus. Se você me falar que a pessoa é de uma seita, então é seita, já diz é seita, a gente não vai dar crédito. Mas quando você diz o pastor fulano de tal está pregando contra o arrebatamento da igreja, sabe o que isso acontece para nós? É um sinal da vinda, é um sinal, porque é aí que você se acerta mesmo e fala: ó Deus, me perdoa aquele outro pecado, ó Deus, me conserta nesse lado, me conserta desse também, porque a boca desse homem é um sinal que o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Quantos entendem essa palavra? Então Jesus falando do novo caminho, falando que não adianta você ganhar tudo aqui e perder a sua alma, falando que aproveita o homem se ele não estiver preparado para encontrar com o Senhor. E ele disse ainda mais: muitos de vocês que estão aqui não provarão da morte. Muitos dos que estão aqui não provarão da morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Pastor, mas isso tem 2000 anos atrás, aqueles irmãos já morreram. Mas ele está falando, a palavra dele se renova. Hoje ele está falando, é para mim e para você, nós estamos vivos. Deus não é Deus de morto, Ele é Deus de vivo. Ele está falando é para nós. Muitos dos que estão aqui pode não ser da geração que vai morrer. Pastor, mas todo mundo morre. Não, eu sei que nós viemos o mundo da mesma maneira, por isso não tem ninguém maior ou melhor do que o outro. Nós entramos pela mesma porta, conjuntura macho e fêmea nos trouxe aqui, e saímos pela mesma porta, morte. Todos saem pela mesma porta. Então não tem ninguém maior, ninguém melhor. O único que entrou por uma porta diferente foi Jesus Cristo de Nazaré, que não precisou da parte do José para ser formado. Então ele veio por uma porta diferente e também saiu daqui por uma porta diferente, que não foi a morte, foi a ressurreição.
Mas nós não, todos nós somos igual. Agora Jesus disse: muitos de vocês podem não provar da morte, porque poderão sair pelo arrebatamento, serem arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Irmãos, que coisa louca, hein? Isso deixa os chefes das grandes nações e das pequenas também assustados, porque com tudo quanto eles têm de poderio bélico, dinheiro e tudo mais, poder, eles não vão conseguir segurar o seu pé quando você começar a subir. Opa, fica aqui, você é meu, fica aqui. Sabe o marido ciumento com a esposa, que não deixa a esposa nem olhar para um lado? Vamos, volta aqui, volta nada. Com tudo que você tem, não tem como segurar a igreja. Ela vai subir gloriosa para encontrar com o seu Senhor. Ela é noiva adornada para o seu noivo. Estamos prontos, quase prontinhos para este momento. Tudo está indicando que nós não provaremos a morte antes que venha esse dia. Então preserve, segue o Senhor, dá o controle para Ele, deixa Ele agir e fazer da vontade dEle, porque tem coisas que não se explicam mesmo nesta terra. Viva o Senhor! Eu deixo esta pequena palavra baseada em Mateus 16, 24 a 28, que eu acho que esse texto aqui, ele é o texto da igreja mesmo, igreja purinha, purinha. Ele é a cara da igreja primitiva e é a cara da igreja moderna, a igreja que entrega o comando nas mãos do Todo-Poderoso. Talvez eu falo para você que está hoje vivendo uma situação quase subhumana. Ah, pastor, não tem quem controla não. Sim, a gente sabe que há muitos casos que não adianta chamar a polícia resolve algumas coisas, irmãos, que é para ela resolver, ela resolve. Justiça resolve algumas coisas que é para ela resolver. Pai, mãe, conselho, resolve algumas coisas que é para eles resolver, mas existem coisas que não resolve. Você pode, é nossa, é da terra, está aqui, parece uma cruz que eu tenho que caminhar, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz, parece que é uma cruz, parece que é um peso que eu tenho que arrastar, e que nada faz mudar a direção. Isso já é um sinal de que o Senhor está querendo o controle. O Senhor está querendo o controle. Por favor, entenda isso. Por mais que você diz, não, eu oro todo dia, eu rezo todo dia, eu leio Bíblia, eu congrego, ou eu canto, ou eu prego, ou eu assisto, eu sou fiel, esses atributos que nós gostamos de expor quando aparece um problema, ele continua dizendo, eu só opero se eu estiver no controle. Quantos estão entendendo? E é só você lembrar dessa luta que eu tive de Ipatinga até aqui com o irmão Zezinho. Inclusive posso falar hoje, não é bom falar quando a pessoa não está presente, ele já está na glória hoje, né? Já passou para o lado do Senhor já, mas roçando a barriga aqui, e foi a 10 por hora e cai num buraco e levanta, mas ele chegou aqui. Eu também cheguei, graças a Deus por isso, orei muito. Mas quando você entrega o controle, meu irmão, você está cansado. Você já lutou 1 ano, já lutou 2 anos, você está cansado. Dá o controle para Deus, que você vai ver que é mais fácil. Deixa Ele fazer. Todos já colocaram as mãos, tentaram e não conseguiram. Dá o controle para Deus, entrega para Ele, mas é só falar assim, não faço mais nada, se Deus quiser pega. Não é claro que não é isso. Entregar o controle, primeiro você tem que estar alinhado com Ele, alinha com Deus. O que falta para você ser alinhado com Deus? Procure o que está faltando, se alinha com Deus, conversa com Ele, fale mistério com Ele, se encha do poder, vá até a situação, dá ciência se for pessoa, se não for também dá ciência, porque tem um espírito que toma conta daquilo. Pastor, eu vou falar com uma peça de madeira, um carro, com alguma coisa, dá ciência. Nós tivemos uma Miura que ficou 12 anos numa mecânica. Você já viu? Até os irmãos não sabem o que é uma Miura, né? Um carro.
É um carro que levantava o farol assim antigamente, lembra? Vocês lembram, mais antigo, lembra, né? Levantava o farol assim, baixava, da marca Miura. 12 anos dentro de uma mecânica aqui no Prado. Porque o dono dele é frouxo, senão, se não fosse. Não, o cara era juiz, meu irmão. É juiz, tá? Que é dono do carro. Para o resto, a mãe do mecânico entrou na história, advogados, acordo, tudo. Chegaram a oferecer ter um carro novo para ele na época, em troca daquilo ali, porque não tinha como arrumar mesmo. E o carro estava perfeitinho, mas não tinha como. Eu falei, não, eu só tiro daqui de dentro o carro andando, porque eu trouxe andando. Você foi mexer, o carro não anda, agora o problema é seu. É como se fosse assim, você arruma o farol, o cara foi arrumar o carro, acabou estragando outra coisa. Aí eu fiquei conhecedor da história através de uma causa que envolveu a gente. Eu cheguei, e lá onde estava a Miura, o cara deixou, fez até um lugarzinho para ela, porque não tinha mesmo, era hóspede do hotel. Aí eu cheguei lá e falei, doutor, vamos fazer uma coisa? Você vai passear com esse carro para todo lado quando você pegar? Já tem 12 anos. Várias marcas novas saíram e... Ele falou, não, mas a minha Miura eu quero, bonina, bonitona, eu quero rodar com ela. Eu falei, mas você vai viajar para São Paulo, Rio? Não, não vou, mas vou rodar em Belo Horizonte com ela. Eu falei, deixa eu tentar fazer uma coisa, você me entrega ela por um mês. Você não liga, não procura, deixa eu tentar fazer, porque é dom, irmão, tem coisa que é na mão. Não é na mão, é na mão. Você entendeu, né? E eu peguei aquele carro, algum lugar que eu vi que dava para levantar um cabinho, eu levantei e coloquei de novo. Tipo você fazia com Fusca quando você era mais novo. Peguei ali e falei, ó Deus, eu estou entregando esse carro para o Senhor. E depois entrei dentro da Miura e falei, a partir de agora você está sozinha. O mecânico deve ter pensado, o cara é doido, falando com o carro, você está sozinha. Você não tem mais apoio nosso, agora Deus é que vai tomar conta de você. E falei, espíritos que vocês estiverem aqui, agora vocês vão ver com o meu Deus, porque nós tiramos as mãos. Aí tiramos. E ele estava resolvendo um problema para nós, e ganhamos, graças a Deus, por esse problema também. Aí ele, pastor, você pode vir na minha casa? Falei, posso? Tem algum BO? Falou, não, nada não. É porque o moço trouxe a minha Miura. Falei, reboque? Não, andando, os faróis levantam, acende, beleza, está tudo funcionando. E ele falou, estou te entregando rápido, antes que... Eu falei, vamos lá. Aí pingamos um azeite, acho que nessa parte o pastor já lembra, pingamos um azeite, oramos e falando, Deus, já que está boa, que continua boa para sempre, até o dia que o teu servo não quiser mais. E oramos ali, e o carro ficou bom mesmo. Pergunta para ele, leva outra Miura na oficina dele para ver se ele aceita. Leva outra Miura lá, é só um parafusinho. Eu acredito que não aceita mais. Por quê? Há coisas que não tem explicação. Se você está vivendo isso na sua casa, no meio dos seus, naquilo que você faz, que você fala, não tinha como dar errado, pastor. Entrega, vai lá e fala, olha, eu estou deixando você agora na mão de Deus, você está entendendo? Você vai ficar agora na mão de Deus, porque eu agora não me preocupo mais, não sou guardião seu mais, fica agora com Deus, e fala, Deus, fui lá e dei ciência que é o Senhor que toma conta agora, eu entreguei o comando nas suas mãos, e dá pelo menos um tempinho, não fica de binóculo olhando, não fica lá pôr na mão, puxando para ver se ainda não, deixa ela na mão de Deus. Você vai ver que se isso não fala, alguém vai falar por ele, fulano, vem cá, está tudo funcionando, como é que é? Seu dinheiro está parado aqui, você vai buscar ou não vai? Vem cá buscar seu dinheiro, está aqui parado, vem cá, você não vai empregar não, o que você pediu aqui, está tudo aqui. Irmãos, nós temos que passar a entender, parte, tudo a gente não vai entender mesmo, mas parte do espiritual dá para nós virar o quadro. Viva o Senhor. Deixa a palavra com você e que Deus te abençoe. Agora eu quero fazer uma oração junto com você, pode ficar de pé?
Os que estão em casa também, põe a mão na sua testa, que você vai receber daqui, você vai receber aí. Você tem algum pedido? Talvez você diga, eu tenho 10. Então pega o mais difícil. Deus é Deus de desafio. Pega o mais difícil, aquele que você vai contar para os seus amigos todos, se a coisa funcionar. É esse que Deus quer que você coloque na mente, que eu acredito que se colocou, Deus já começou a pegar aí já, ó. Antes que a palavra chegue na tua boca, eu já sei o que você está pedindo, diz o Senhor. Então põe aí agora. Querido Deus, querido Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que nos faz igreja, é o que estamos aqui reunidos nesta noite, e estamos agora colocando no nosso pensamento algo que o inimigo neste momento não sabe o que estamos pensando, ó Deus, mas é algo difícil que está longe do nosso conhecimento, nossas forças, nosso dinheiro não vai resolver, por isso estamos colocando agora, mas se as tuas mãos tocar aqui, todos saberão que foi o Senhor quem fez este milagre. Põe aí agora, Deus quer pegar aí, não troca não, põe aí. Senhor, toque nesse varão, nesta varoa que entrou aqui, os que estão em casa neste momento, que às vezes tem um problema difícil, que vem arrastando há vários anos, e não consegue de maneira nenhuma, meu Pai, faz cair a inveja, faz cair o olho grande, faz cair a maldição, faz cair, meu Deus, aquilo que não deixa funcionar. Satanás, tira tuas mãos daí agora, sai daí olho grande, sai daí miséria, sai daí maldição, você que encostou aí, está quase hospedada aí, sai daí agora, porque há poder no sangue de Jesus, e você não pode. Para o teu pensamento lá, vai lá, mexe lá, Deus, pegue o pensamento dos teus filhos, das tuas filhas. Se o Senhor quiser fazer hoje mesmo, Tu és um Deus que faz a distância é para nós, para o Senhor não tem distância, milhares e milhões de anjos, o Senhor pode enviar agora, cada um em uma direção, para tocar onde essa pessoa está. A Tua palavra diz, Senhor, em Jó, que todo o mundo está na palma das Tuas mãos. O apóstolo João diz em Apocalipse que está tudo patente aos Teus olhos, então eu sei que está pertinho, o Senhor pode ver tudo, o Senhor conhece tudo e pode operar para a glória única do Teu nome, que o homem desapareça e que o Senhor cresça. Senhor, resolve este problema da melhor maneira possível. Tu és o nosso Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa igreja. Ó Deus, somos igreja, então em nome de Jesus, este mal tem que cair por terra. Senhor, nós vamos dar ciência, mal, sai daí. Satanás, sabemos que tem dedo seu aí, pode sair, natureza humana, caia por terra, saia daí. Eu sei que tem inveja aí, sai daí. Ó maldição, estamos entregando nas mãos do Todo-Poderoso, contra ele você não pode, sai daí agora. Todo mal que tem sido arrastado ao longo de anos, sai daí, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos. Mal, nós não vamos ser mais guardião disso, agora entregamos nas mãos daquele que você não pode. Você vai ter que sair em retirada, tudo que não dava certo. Ó Deus, eu peço que o Senhor vire a situação. Pensa aí, meu irmão, ó, vai chegar em casa e já ter notícia boa. Tudo que não funcionava, passe a funcionar. Tudo aquilo que todos falaram que já acabou, que não dá mais, que é o fim. Ó Deus, o Senhor diz que se a árvore estiver seca, ao cheiro da água ela começa a brotar, ao cheiro da água ela começa a brotar. Toque agora onde estiver essa situação que aparentemente morta, levanta na força do Teu poder, e nós pedimos por todos os mais novos e os mais velhos, quem já conhece, quem ainda não conhece a operação, faça valer o poder que é na Tua palavra, e abençoa em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Viva o Senhor. Dê uma salva de palmas para o Senhor, bem forte. Oh, glória a Deus. Me dê mais um minutinho aí, pode se assentar. Que coisa boa, hein, irmãos? Que coisa maravilhosa, hein? Que coisa forte. Que Deus pegue um pouquinho desta palavra hoje e faça cumprir na sua vida.
Aproveitando também, claro, né, o ensejo, dia 10 de abril, de amanhã a 30 dias. Eita! Batismo